que chegou o dia da cirurgia, em outubro de 2014, enquanto eu fazia os exames, enquanto eu estava nessa busca, né, para ir até a cirurgia, me lembro que eu escutei diversos médicos que se acontecesse algum problema, né, se de repente era muito rápido a cirurgia, ia passar pouquíssimos dias no Rio e eu tinha que voltar, e se desse um problema e você está tão longe, esse médico não vai poder fazer nada por você, porque você é de Fortaleza, ele é do Rio. E mesmo assim eu fechei os meus ouvidos para tantas dúvidas, para tantos medos, e eu falei, eu creio que vai dar tudo certo. E nós fomos ao Rio, né? Me lembro que a Val, uma amiga super preciosa, a Valdemira, ela foi comigo, foi assim uma amiga preciosa do Senhor. Meu esposo não pôde ir comigo na época, ele estava trabalhando, e eram 15 dias ali, e ela foi assim um bálsamo de Deus na minha vida, né? Esteve ali comigo em todo aquele processo, com um sorriso no rosto, cuidando de mim assim de uma forma muito especial, que Deus assim possa recompensá-la com ricas bênçãos dos céus. E a minha prima, a Girlene, mora no Rio, e me acolheu com muito carinho para ver como seria a minha cirurgia, para poder voltar ali, para ver o desenvolvimento. Fui super bem acolhida, super agradeço, né? Um sonho nunca feito sozinho, tem muitas mãos, tem muitos braços de Deus. E eu me lembro que nesse período também Deus levantou muitos intercessores. Eu me lembro da irmã Elizabeth, que é uma mãe espiritual, e que ela se consagrou ao Senhor, ela sempre tinha uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E eu me lembro também da Daniele, quando a gente se reunia, né, Dani, orando por mim, fazendo campanhas. Então, assim, Deus levantou tantos intercessores, a irmã Eliana, que, nossa, como ela profetizava sobre a minha vida. Então, assim, minha família como um todo se levantou ali em oração. Então eu fui acolhida e amada de todos os lados, assim, como Deus é fiel, assim, eu posso dizer, tem gente que diz que na angústia, na tristeza, os amigos somem, né? Eu posso dizer que é o contrário, assim, que no meu caso, os amigos se chegaram, né, e puderam, assim, ser bênção do Senhor na minha vida. Então, agradeço demais, né, a todos os intercessores, em especial estes 3 intercessores, a irmã Elizabeth, a irmã Eliana e a Daniele. E eu fiz a cirurgia, foi um sucesso, deu tudo certo, voltei para casa em 2014. Ele pediu para o Michel Zalaquet que durante um ano eu não engravidasse, né? Eu não tentasse engravidar, na verdade, porque o útero ainda estava se regenerando. Então passei um ano quietinha, deu 2015, nós começamos a batalha. E eu falei, se Deus me permitiu chegar até aqui, então a fé já estava melhor, né? Eu me lembro que eu reformei minha casa inteira, porque eu queria fazer um quarto para minha filha, para o meu filho. E eu me lembro que esse quarto se tornou muito especial, porque eu me lembro que todas as pessoas que chegavam na minha casa tinham que ir lá orar nesse quarto. E eu muitas vezes me levantei em oração naquele quarto e eu dizia, Senhor, eu creio que aqui ainda vai ter um berço. Eu creio que aqui ainda vai ter um choro de criança. Essa casa que está vazia ainda vai ter festa de criança. E eu falava muito assim para Deus, Senhor, eu quero crer antes que as coisas venham a acontecer. Porque é muito fácil quando tudo está certo a gente agradecer a Deus e a gente crer. Mas eu vou crer antes de tudo acontecer. E aí, gente, chegou 2016, eu engravidei de novo, eu falei, uau, agora tá tudo certo, os miomas foram retirados, Deus fez um milagre, passou passou o óvulo ali naquela bagunça, naquelas rasuras. Então tá tudo certo, meu sonho, nossa, eu sofri tanto, mas deu tudo certo, né? E aí a gente conversou, eu e meu esposo, que a gente não iria falar pra ninguém, nem pra família, né, que eu estava grávida. E aí, gente, que maravilha, né? Fiquei toda contente e comecei a fazer muitos sonhos. Falei, agora vai dar tudo certo. O meu sonho chegou, né? E aí, poucos dias depois que eu descobri que eu estava grávida, super feliz, Deus, uma noite, ele me chamou para cantar o hino 380 da harpa cristã, que fala sobre a entrega de Abraão, do seu filho Isaac, né? E eu me lembro que quando foi à noite, me deu aquela angústia e o Espírito Santo de Deus me chamava para cantar aquele louvor,
E eu falei, ai não, Senhor, que louvor é esse? E eu comecei a entender que Deus estava me falando que Ele iria levar aquele segundo bebê. E eu falei, Senhor, eu cantei aquele milagre, mas eu obedeci ao Senhor, cantei o hino. E poucas horas depois eu comecei a sangrar e eu perdi, alguns dias depois, aquele bebê novamente. E ali eu fiquei com aquela sensação de novo, né, de que eu tinha lutado tanto e tinha sido em vão, né. Eu comecei a duvidar de muita coisa, eu comecei a ficar deprimida. E eu me lembro que nesse período foi muito difícil ministerialmente para mim, porque eu fiquei sem esperança, né? E eu falava assim para Deus que eu não queria mais pregar, eu não queria mais ministrar no altar do Senhor, porque, poxa, como que eu ia ministrar para as pessoas se na minha vida coisas não tinham acontecido, né? Tive essa infantilidade, aquele momento de fragilidade, naquele momento tão humano, né? Mas é engraçado que quanto mais eu me escondia, assim como Jonas, né, mais o Senhor me chamava, mais eu estava na vitrine, mais eu estava pregando, e mais eram situações assim que eu não conseguia dizer não. E me lembro quantas vezes eu subi em lágrimas nos púlpitos, eu ministrava a vida de outros, eu curava outros, eu abençoava outros, quando na verdade eu me sentia tão seca para mim mesma. Mas o Senhor faz assim, né? Nesses momentos em que nós estamos vazios de nós mesmos, é um momento estratégico de Deus, de nos encher. E aí, meninas e meninos que estão me assistindo, o tempo passou e eu comecei a ir em outros médicos, em outros especialistas. E eu me lembro que eu cheguei em um determinado especialista aqui em Fortaleza, Dr. Evangelista Torquato, um dos maiores médicos geneticistas, né, em toda a região norte e nordeste. Ele é referência no Brasil e no mundo. E ele estava aqui em Fortaleza e eu descobri, e nós começamos a um processo de investigação, como que essa criança conseguiria, né, como conseguiria gestar, né, porque já era uma boa notícia, né, porque eu consegui gestar 2 vezes, mesmo em meio a toda aquela loucura. Então meu problema não era gestar, meu problema era segurar aquela criança. Eu me lembro que nós começamos várias linhas de investigações, foram momentos assim, de muitos gastos, de muito investimento, mas que tudo que a gente fazia, tudo que os médicos, né, eles começaram a alegar que eu poderia ter trombofilia, eu poderia ter uma série de outros problemas, e todos os exames que eu fazia para a honra e glória de Deus davam negativos, dava que estava tudo certo comigo. E eu me lembro que ao final, o Dr. Evangelista Torquato, ele falou assim, olha, agora é esperar, né, tá tudo certo com você. Que a gente fez exames, foi investigado e você não tem problema, é só aguardar, né, que essa criança vai chegar. E eu lembro da nossa festa e eu me lembro que ele disse assim, olha, e se você quiser, né, apressar um pouquinho mais, como aqui é uma clínica onde há inseminação artificial, conta conosco. E nós começamos a pensar nessa possibilidade de uma inseminação artificial. Mas chegou um momento que eu comecei a sentir que eu não queria fazer essa inseminação. Porque eu falei assim, poxa, eu quero dar glória a Deus. Não estou dizendo que a inseminação artificial não dê glórias ao Senhor. Mas eu estou dizendo que naquele momento, para a minha vida, porque testemunho é uma experiência particular, é algo extremamente pessoal, né? Não tem regras, né? Naquele momento eu senti que eu queria que fosse... Sabe, eu queria que fosse natural. Eu falei, nossa, eu batalhei tanto humanamente falando e Deus foi comigo, mas agora eu quero Deus agindo. Eu não quero forçar as portas. Eu quero que Deus faça segundo a sua vontade na minha vida. E aí foi muito especial, né? Porque a minha tia, né, a Ivani, que é uma mãe pra mim, é uma amiga, é uma conselheira. Eu lembro que naquele período ela começou a falar comigo que ela gostaria que eu chegasse diante do Senhor e eu entregasse aquela criança ao Senhor. E eu chegasse diante de Deus e dissesse, olha, Senhor, se tu me fizer mãe, eu vou, né, te obedecer, eu vou te honrar, eu vou estar na tua casa. E se o Senhor não me fizer mãe, eu também estarei
servindo ao Senhor com alegria. Eu vou enxugar as minhas lágrimas, eu vou ter uma nova posição diante da vida. Eu lembro que ela começou a bater muito nessa tecla. E eu falava, tia, eu não tô pronta para falar isso, eu não tô pronta não tô pronta para entregar. E eu sou muito verdadeira com as minhas coisas. Então, assim, eu não iria fazer aquilo para agradar uma pessoa, eu não iria fazer aquilo para ser religiosa. Porque vida no altar, né? Andar com Deus, para mim, é um relacionamento de muita intimidade, de muita verdade. Em todo esse processo houve muita verdade naquilo que eu trazia diante do Senhor. E por isso, apesar das dores, haviam curas e havia refrigério para permanecer. Porque Deus não trabalha em meus aparências, Deus não trabalha em meus mentiras. Deus trabalha com a verdade. Só a verdade tem o poder de nos libertar. Mas chegou um tempo em que o Espírito Santo de Deus ele começou a falar comigo, né? A dizer para mim que ele queria aquela entrega. E para mim foi algo extremamente doloroso. Eu relutei muito para fazer essa entrega. Relutei muito mesmo. Mas chegou uma manhã que eu senti que o Espírito Santo de Deus estava ao meu lado, segurando minha mão e dizendo, é hoje. Eu me lembro que sozinha escutei um louvor da Estela, né? Milagre sou eu. E eu cantei aquele louvor várias vezes, até ter coragem de explicar, de entregar para Deus o meu sonho e dizer que Deus fizesse segundo a sua vontade, não a minha. E eu me lembro que como aquela entrega foi dolorosa e como foi libertadora também. E eu entreguei ao Senhor, entreguei no altar de Deus e disse, Senhor, se tu fizer, vai ser o meu Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Eu prometo que eu não vou mais te pedir para ser mãe. Eu prometo que eu abro mão do meu sonho isso em 2017. Eu prometo que eu vou parar de querer entender os caminhos do Senhor na minha vida. E eu entreguei. Quando eu entreguei, eu me senti tão aliviada, eu me senti tão plena, sabe? E eu comecei a voltar à vida quando eu entreguei. Eu lembro que eu comecei a ligar para os meus amigos e todo mundo começou a estranhar, porque eu queria passear, eu queria sair, eu queria me divertir. Veio uma alegria, sabe, dos céus na minha vida, veio uma falta de necessidade de querer entender o porquê que Deus estava fazendo aquilo, aquele vitimismo foi embora. E eu comecei a parar de olhar o que eu não tinha e comecei a olhar o que eu tinha como um todo. E foram dias muito especiais, muito lindos. E no meio de tudo isso, né, eu não contei, mas já fazia muitos anos, já fazia acho que 4 anos, naquele período, 3 a 4 anos que eu trabalhava com enxovais, que eu trabalhava fazendo, né, os quartos dos bebês, eu trabalhava com cortina, com enxoval personalizado, com almofada personalizada, eu trabalhava com kits, né, higiene, eu trabalhava com saídas maternidades, eu trabalhava com bolsas personalizadas, eu trabalhava com toda a parte de MDF, as mesinhas, os quadrinhos, né, o porta-maternidade, os nichos, enfim, tudo que você imaginasse de bebê, ali estava eu trabalhando. Eu trabalhava com a Menina Moleca e trabalhava com a Babies Enxoval. E eram as duas marcas que eu fui trabalhando. A primeira foi Menina Moleca, trabalhei 2 anos nessa marca, investi com esse nome. E depois, mais 2 anos, investi com Babies Pingo de Gente. Eu disse que o meu primeiro filho trouxe a Menina Moleca e o meu segundo filho trouxe a Babies Pingo de Gente. E eu fazia, nossa, eu fiz milhares de enxovais, eu fiz centenas de sonhos, eu recebia mães todos os dias na minha casa, eu virava amiga de todas as mães, às vezes eu era convidada para os aniversários, era muito engraçado. E eu fazia aquilo com amor muito grande, eu nunca tive uma inveja no meu coração, eu nunca tive uma amargura de receber uma mãezinha, eu sempre acolhi com tanto amor, cada enxoval que era feito eu fazia como se fosse para mim. E eu dizia para Deus que no meio da minha dor,
Deus tinha me dado, eu transformei a minha dor em dinheiro. E Deus me abençoou muito, foi um período muito próspero financeiramente. E através desse dinheiro eu investia no sonho de ser mãe, né? Através do médico, de tantas coisas, de exames, enfim. E voltando para a entrega, né? Eu comecei a ver as coisas boas, né? Eu parei de enxergar só a dor, né? Eu comecei a usar outras lentes. E eu me lembro que eu não pedi mais ao Senhor para ser mãe. Entreguei nas mãos de Deus. E quando foi em 2018, me lembro que eu estava em casa e eu comecei a ouvir o Senhor falar comigo assim: pede um filho. E eu falei: não, isso deve ser uma tentação do inimigo, porque eu fiz a entrega e agora ele quer que eu desfaça, né? Porque eu falei para o Senhor a minha promessa para Deus, e eu não vou cair nessa não. Eu não consegui discernir a voz do Senhor depois de tantas dores, né? E eu escutava durante todo aquele período que o Senhor desejava que eu pedisse um filho a Deus, mas eu me neguei. E eu estava tão conformada, tão caminhando, que eu falei: não quero entrar nessa viagem de novo de querer ser mãe não, deixa pra lá. E eu me lembro que meu esposo trabalhava viajando, e eu me lembro que era setembro, e eu falei que cismei com ele que eu ia pra Sobral com ele, né? Ele falou: mas lá a gente, assim, não é uma cidade turística, assim, não é o estilo que mais quente e tal, vamos deixar pra ir pra outro lugar. Eu falei: não, eu quero ir. Eu cismei, como toda boa baixinha, quando a gente cisma, a gente faz, né? E aí ele me levou. E eu me lembro que ele tinha saído pro trabalho, porque ele realmente estava em uma viagem a trabalho, e ele ia voltar só de noite. E eu tava ali no quarto do hotel, e eu tava assistindo séries na Netflix, não tinha nada espiritual ali, tava quietinha no meu canto. E de repente parou tudo e eu senti uma presença de Deus como nunca havia sentido naquele quarto. E eu parei tudo, estava assistindo o notebook, eu fechei o notebook e eu comecei a falar em línguas estranhas, né? Quem é cristão sabe o que é isso, são os dons do Espírito. E eu comecei a me encher de um gozo, de uma alegria. E eu me lembro daquela voz do Espírito Santo de Deus dizendo para mim: pede um filho, sou eu que estou mandando. Tipo assim, não tenha dúvidas no coração, isso é pra quem crê, gente. E aí eu comecei ali a falar: Senhor, me dá um filho, e comecei a chorar pedindo um filho. E naquela noite, né, assim como Ana, né, com Elimeleque, aquela noite nós também tivemos uma noite de amor, e ali eu saí grávida. E poucos dias depois eu estava começando a sentir algo diferente. Eu falei: poxa, esse mês eu não tô de TPM, acho que é porque eu viajei, curti um pouco mais, então acho que eu tô mais leve esses dias. E aí quando foi pela manhã, a minha tia Ivani, ela mandou um louvor pra mim, que era um louvor que fez parte de toda essa jornada de 6 anos, que era o louvor Eu Cuido de Ti, né? Um louvor da Cláudia e Louvor, acho que é Cláudia e Louvor o nome dos cantores da dupla. Eu cuido de ti. E ela mandou aquele louvor pra mim. Eu falei: nossa, esse louvor aqui de novo. Porque o louvor ele aparecia sempre em momentos daquela jornada, né? Quando era pra acontecer alguma coisa, um novo exame, uma nova direção, aquele louvor estava presente na minha vida. E eu escutei aquele louvor diferente. E naquela semana em especial, as minhas primas e a minha tia Alaine, a Gese, né, que eu tanto amo, e a minha tia Ivani novamente, eles tinham jejuado. Eles tinham jejuado para que eu pudesse gerar filhos. Olha que tremendo. Mais uma vez eu repito: ninguém tem sonho sozinho, né? E naquele dia eu levei uma queda de rede. E a minha menstruação estava atrasada e eu ia tomar um remédio, né? Que estava dolorida. E aí eu liguei pro meu esposo e falei: nossa, eu tô com a menstruação atrasada, mas eu não vou mais fazer, porque a gente já tinha vergonha, né? Acho que durante aqueles 6 anos eu fiz tanto teste de farmácia, eu deixei milionárias as pessoas que trabalhavam com teste de farmácia.
Eu falei assim, imagina, não desencanei disso. Apesar que eu já tinha, né, orado ao Senhor, pedido e tudo e tal, mas mesmo assim, depois de tanto sofrer, eu tava sem saber o que esperar. E eu lembro que ele disse, não, você não vai tomar esse remédio, você vai fazer esse teste. Nem que seja só por desencargo, mas faz. E eu fiz, e eu não fiz esperando nada, de verdade. Quando eu botei ali no, né, quem é mãe, quem é mulher, sabe, né, quando eu coloquei aquele testezinho na urina, apareceu os 2 pontinhos e, gente, foi uma emoção, misturado com medo, né, porque já havia perdido 2 gestações. E aí meu esposo chegou e nós fomos fazer o teste, né, médico, o teste de sangue, e foi uma festa, assim, que não teve igual. E eu me lembrei, né, e eu lembro que a minha tia me ligou e falou assim, agora vai dar certo, eu sei que a minha prima, a irmã Eliana, a irmã Elizabeth, a Dani, todo mundo, né, começou a dizer que dessa vez ia dar certo. E durante 5 meses eu disse para Deus que eu queria ser como Isabel. Né? Isabel, durante 5 meses, ninguém sabia que ela estava grávida. E eu também queria que fosse uma gestação que eu só contasse para as pessoas quando eu tivesse certeza. E eu comecei a me cuidar, não era uma gestação simples, era uma gestação que exigia muito repouso, que exigia muito de mim. E eu cheguei na sala, eu trabalhava com... Eu era tratada por dois obstetras, né? Eu lembro que um não sabia da existência do outro, porque eu tinha muito medo de perder. Então eu tava lá, era uma vez no mês, eu tava lá de 15 em 15 dias, fora que se eu não tivesse enjoo naquele dia, sei lá, se eu cismasse que tinha acontecido alguma coisa, eu chegava no hospital. Eu lembro que era muito engraçado, assim, que eu fiquei conhecida lá na Unimed por todo mundo, porque eu tava sempre lá. E eu só saía de lá quando eu fazia ultrassom, e não pode, né, ultrassom uma vez no mês, eu fazia ultrassons assim quase toda semana. Eu lembro que o meu médico, o pediatra, ele olhou pra mim e falou assim, o pediatra não, o obstetra olhou pra mim e falou assim, gente, como que libera tanto ultrassom? Você tá fazendo mal pro seu bebê. Mas eu tava lá direto, acabava, acho que eu virei a comédia do local. E eu fazia tudo aquilo com muito bom humor, né? Eu sempre fui muito bem-humorada. E durante 5 meses, eu me lembro que os médicos olhavam pra mim e diziam, olha, você não compre nada, porque nós não sabemos como essa gestação ela vai se desenvolver. Durante 5 meses esteve ali o Senhor guardando, até que aquela criança foi tendo vida, fui fortalecendo no Senhor, e eu senti de Deus que era o tempo de contar para as pessoas que eu estava grávida. E comecei a contar, e foi aquela festa, foi lindo, né? E depois eu tive a alegria de descobrir que era de uma menina, era a minha Sofia, a minha sabedoria de Deus, né? Porque naquele período eu aprendi, né, a dor, as crises, ela te faz ser mais sábia, ela te faz ser mais madura, ela te faz ser mais responsiva para a vida, né, de uma maneira positiva. E eu me lembro que quando eu descobri que era uma menina, eu saí gritando, assim, todo o hospital, abraçando todo mundo, até quem eu não conhecia, porque era a minha menina que estava chegando. E foi o meu recomeço, né? E ali eu tive fé que aquela gestação ia até o fim, aquela gestação foi saudável, continuei trabalhando, foi uma festa, gente, que emoção. Agora eu ia fazer o meu enxoval, as minhas bolsas, o meu quarto. E foi uma festa, gente, foi assim, eu me deliciei com tudo que eu tinha direito. Eu me lembro que, nossa, eu comprei tanta roupa, tanto laço, Sofia, nem que ela tivesse 1000 vidas, ela ia conseguir usar tudo que eu comprei pra ela. E foi muito engraçado, porque verdadeiramente eu estava como quem sonhava, como o Salmo 126, com riso, com gozo. E chegou o grande dia, o dia de eu buscar a minha menina na maternidade, e foi um parto maravilhoso, né? Ela nasceu linda, com 3 quilos, 414 gramas, 51 centímetros, chorona.
ela tem um gênio bem forte, ela é muito fofa, ela é muito engraçada, ela é muito cheia de vida, ela é muito cheia de personalidade. E eu digo que ela já chegou chegando, a minha Sofia. Meu marido disse que era impossível não saber quem era ela ali entre as outros bebês, porque todos os bebês estavam quietinhos, ela era a única que chorava mais alto. E chegou o meu sonho, gente. Eu me lembro de saindo da maternidade, eu sempre falei que ia sair com uma roupa vermelha, e eu lembro de saindo com ela, e na minha cabeça eu estava saindo com o meu troféu dali, com a minha alegria. Eu não tinha fé, eu falava nem nos meus melhores sonhos eu poderia acreditar que Deus tinha me dado a minha boneca, a minha preciosidade. E eu me lembro que os dias seguintes na minha casa foram quase um mês de visitas. Era engraçado que era tanto presente. Eu me lembro que parecia que eu tinha feito uma festa de um ano para Sofia, porque eu ganhei tanta coisa, vinha gente de tanto lugar celebrar junto comigo, né? E foi algo maravilhoso, assim. Claro que ser mãe é um grande desafio. A maternidade não é romântica, a maternidade ela é um crescimento dia após dia. A gente não nasce mãe, a gente aprende, né, a ser mãe, a gente aprende a se conectar com aquele serzinho, tem o instinto, mas também tem o aprendizado, o conhecimento, que cada criança é única, cada serzinho não vem com uma bula, né, de remédio. Mas assim, eu posso dizer que a Sofia é o meu recomeço de Deus. Eu posso dizer para vocês hoje que eu sou extremamente curada, que quando eu lembro de tudo isso que aconteceu, eu não lembro com dor, eu não lembro com tristeza. Se eu pudesse escolher, eu teria passado por tudo isso, não teria feito diferente uma vírgula, que eu me sinto assim extremamente forte por tudo que eu passei, com a graça de Deus. Eu sinto que Deus transformou toda dor em bênção. Hoje eu digo que ela é o meu milagre. Hoje eu digo que ela é o meu testemunho vivo do que Deus pode fazer para alguém. Tem lá no quarto da Sofia, que eu fiz questão de colocar, né? O Ednilton, um dos maiores, né, desenhistas aqui do estado do Ceará. Tive o privilégio, né, de ganhar a pintura dele. E ele colocou ali no cantinho, né? Fiz ali tipo um altarzinho para o Senhor, próximo à cadeirinha de amamentação no quarto dela. A gente colocou aqui para Deus: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus sonhos, né, podem ser frustrados. Nada para o Senhor é impossível. Eu aprendi através da vida da Sofia que nada é impossível ao Senhor. Nada é impossível àquele que crê. E a Sofia, se ela não evangelizar mais ninguém, eu digo que ela já evangelizou a minha casa, que ela já me evangelizou, né? De uma maneira muito saudável. Sofia não é um ídolo nas nossas vidas. Sofia, pelo contrário, Sofia nós somos muito cientes que somos mordomos do Senhor para com a Sofia. E nós pedimos a Deus, porque nós sabemos que os filhos são do Senhor, que ela possa ser bênção para outras pessoas, que ela possa ser bênção na sua geração, e que um dia nós possamos entregar a Sofia diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, muito obrigada, né, pelo privilégio de ter cuidado de um pequenino teu, de um servo teu, e nós estamos aqui te devolvendo no teu altar. Quando chegar o dia certo, quando chegar o tempo de estarmos todos presentes, grandes e pequenos, no grande trono branco do Senhor. E é isso, gente. Hoje eu posso dizer que a minha Ágata Sofia, né, a minha pedra preciosa do Senhor, né, que é a Ágata, juntamente com a sabedoria que veio com a vida dela, hoje eu entendo o penoso trabalho de Deus na cruz do Calvário, porque Deus, ele tinha como primazia a criação, mas mesmo assim ele foi buscá-la através da cruz do Calvário. E eu digo que toda mulher, de certa forma, né, a gente acredita que vai ser mãe, mas eu aprendi o caminho do Calvário e aprendi que a maternidade foi um fruto precioso que Deus me deu, um fruto de lágrimas, um fruto de aperfeiçoamento e um fruto de muita alegria. Como é feliz aqueles que temem ao Senhor. Então, assim, é isso. Essa é a história da minha gestação. E eu sei que ainda terão muitas histórias lindas para contar de todo o crescimento da Sofia, porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Obrigada por vocês terem ouvido a minha história. Um beijão para vocês.
e até um outro dia e feliz recomeços para vocês. Tchau, gente! Peleo con las voces de mi mente, dicen nada soy. Cada mentira dice que insuficiente soy. Seré definida por mis bajas y por mis altas. Recuérdame otra vez quién soy, te necesito escuchar. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no pueda más, aún sin merecer. Dices tú yo soy y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que tú piensas de mí. En ti encuentro mi valor.